Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Muito feliz de estar aqui, vendo os rostinhos, né, Grace? A irmã também, um grande prazer, Juliana, né, de reencontrá-la. Glorifico ao Senhor pela oportunidade, antes de tudo, depois a esses pastores que eu aprendi a amar tanto. Eu sou filha na fé deles, olha só. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente. Eu creio e eu sei que Deus ainda tem algo para nós. Deus já tem falado comigo nessa noite de uma maneira muito linda. Sabe aquela coisa que você está pensando algo e Deus chega para você e brada? É desse jeito que Deus está tratando aqui nessa noite. Se você ficar ligada, você vai sentir a presença de Deus e você vai poder sair dessa noite com o que você veio buscar. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler só os versículos 36 ao 38. É o tema que Deus colocou no coração das irmãs para palestrar e para falar com a sua igreja. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Amém, irmã? Deus, Ele trouxe essa palavra, né? Quando a irmã Fátima me deu o tema, e eu fui meditar nessa palavra. E Jesus começou a falar muito comigo a respeito dele mesmo, de quem ele é. Porque quando a gente lê, a gente muitas vezes se preocupa e olha para aquela mulher, para o ato dela. Eu vou falar do ato dela também. Mas o principal naquela casa não era a mulher. Havia um principal naquela casa. Quem era ele? Quem era esse que entrou ali naquela casa, foi convidado a entrar naquela casa para participar de um jantar? Primeiro, ele só entra aonde ele é convidado. Primeiro, ele foi convidado e depois ele entrou. Quem é ele? A Bíblia fala dele do início ao fim, porque a Bíblia é cristocêntrica. Lá no Gênesis ele já estava, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que plural? Porque ali ele já estava. E o homem foi formado. E no Antigo Testamento ele está presente na história de Israel, nas tipologias. Ele está presente na boca dos profetas, como aquele que viria para salvar, para libertar. E ele continua presente. E em Mateus e nos Evangelhos, ele está presente fisicamente, cumprindo todas as promessas. E nas cartas ele está presente, nos ensinando a como servi-lo, a como adorá-lo. E no final, no Apocalipse, ele está presente como o cordeiro e o leão, aquele que consumiu todas as coisas, e no final eu e você almejamos vê-lo. Aquele cordeiro que liberta do pecado, e o leão da tribo de Judá, que ruge com poder a favor da minha e da sua vida. Quem é ele para você? Pergunta para sua irmã, quem é Jesus para você? Quem é ele? Ele faz parte de uma religião? Ah, irmã, que heresia? Não, ele perguntou. Lá em Marcos, no capítulo 8, ele estava com os seus discípulos. E ele começa a perguntar assim, quem dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a responder a ele. Uns dizem que tu é Elias. Os outros dizem que tu és João Batista. Estão dizendo aí que tu és um profeta qualquer. E ele só deu gancho àquela conversa. Ele não estava preocupado com o que os fariseus achavam dele, com o que os gentios achavam dele. Ele estava querendo saber o que aqueles que andavam com ele, que viam ele operando milagre, operando maravilha, quem eles achavam que ele era. E ele pergunta, e vós? Vocês que andam comigo? E vocês, discípulos que me conhecem?
Quem vocês acham que eu sou? E aí vem aquela confissão de Pedro: eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu não és só um profeta, tu não és só uma religião, tu não és só o domingo que eu boto a Bíblia e vou para a igreja, não. Tu não és só um título de evangélico, não. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva e aquele que leva para o céu. Porque às vezes vira costume. Entra na igreja, vai embora da igreja e vem para a escola dominical. E quem é ele? Para mim e para você. Aí chega a dúvida, chega o problema, a aflição. Quem é ele? É aquele que não me ouve, é aquele que me esqueceu. Não, quem é ele? Ele é o Cristo, é o que cura, é o que faz lama e bota na vista do cego e o cego vê. Mas tem hora que ele dá só uma palavra e o cego abre os seus olhos e começa a ver. Isso se chama multiforme graça de Deus. Para alguns é rápido. Veja, abre os olhos e vê. Para outros é um pouquinho mais demorado. Faz lama, bota nos olhos do cego, vai lá e lava-te. E se fosse eu e você? Com o outro não foi assim? Vou me lavar nada, esse é um mentiroso. Ele fez lama nos meus olhos, querida, cuidado, não murmura não. Deus está trabalhando. Aonde você só vê lama, aonde você só vê cuspe, Deus está trabalhando. Aonde você está vendo humilhação, Ele manda dizer nessa noite: eu estou no controle. Aleluia! Eu continuo sendo Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Ele manda te dizer: eu estou no controle. Tu sabes quem eu sou. Tu sabe que eu sou aquele que pode dar ordem, aquele que já está morto na tua casa, na tua parentela, e ele ressuscitar pelo Espírito de Deus. Já não tem mais esperança, já está tudo perdido, mas ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Eu te conheço. Porque às vezes quem anda com ele não sabe quem ele é. Jesus acaba de repreender a tempestade, o vento soprando, o barco virando, e Jesus começa a repreender a tempestade, anda por cima do mar. E quando Jesus está lá no meio daquela tempestade, e ele vai cessar a tempestade, os discípulos começam a perguntar entre si: quem é esse que até o mar e a tempestade lhe obedecem? Como assim, quem é esse? Ele é o mesmo que estava com vocês lá, curando o cego, fazendo coxo andar. Ele é o mesmo que falava da vida eterna. Porque uma tempestade dessa ele não ia poder acalmar. Se ele tem o poder sobre o ar, sobre o vento, sobre a terra, ele tem o poder sobre a vida. A Bíblia diz que ele dá a vida e ele faz retornar o pó. A minha e a tua vida está na mão dele. Aleluia. Mas a gente tem que saber quem ele é. E aí Jesus está andando e fazendo sinais e maravilhas. E muitos ouviam o que ele fazia. E alguns verdadeiramente o tinha como um profeta. Ele é um profeta. Tanto que o fariseu convida ele para entrar na sua casa. Mas como um profeta, como mais um que profetizava, não como o Messias. Porque se ele soubesse quem era Jesus, ele tinha lavado os pés de Jesus. Ele tinha jogado óleo na cabeça de Jesus. Ele tinha dado toda a honra a Jesus. Ele recebeu Jesus na sua casa. Mas ele não sabia verdadeiramente quem era Jesus, do que ele era digno. Deus não quer o meu resto, Deus não quer o resto do teu tempo. Deus quer o melhor que eu e você temos para dar a Ele. Ele não é um profeta, nem um qualquer. Ele é o Cristo que um dia me salvou e salvou a tua vida. E aquela mulher não foi convidada. A Bíblia diz que ele é convidado, ele entra. E naquele tempo eles se sentavam à mesa com os pés para trás, como se fosse um divã, e as pernas ficavam para trás e eles debruçados sobre a mesa. Os pés deles estavam por trás e a Bíblia diz que ela entra por trás. E ela entra sem ser convidada, porque ela sabia que ali estava o Salvador, estava o Todo-Poderoso, que podia trazer perdão para a sua alma, para o seu corpo. Querido, o que eu acho mais interessante é que aos olhos humanos ela era menos digna. Ela era a pior de todas aos olhos humanos, mas Deus olhava o coração dela. Ele sabia que de todos os corações ali, o dela era o mais puro, era o que amava ele verdadeiramente. Aleluia!
Porque Deus não se surpreende com aparência. Ele olha aqui, ó. Eu posso glorificar, levantar a mão, pular, dançar, mas Ele está vendo o meu coração. De repente Ele olha para você e Ele busca fé, e Ele busca convicção, porque Ele sabe que foi Ele que te chamou. Ele te tirou de lá. Nem convidada ela foi, e ela entrou na casa. Ei, você não precisa ser convidado pelo homem, não. Você não precisa ser convidado. Ah, Jesus está lá, entra na casa, entra na presença dele. Ninguém disse para a mulher do fluxo de sangue, vem cá, abre aqui a multidão, toca aí, nem ninguém falou não. Ela foi passando a multidão, porque ela sabia que a cura e a vida estava passando. Ele está aqui nessa noite. Toca nas vestes dele, toca nas vestes dele. Ele está passando, ele está olhando o teu coração. Aos teus olhos você não é digno, aos teus olhos você não é digna. Ah, meu Deus, mas eu faço tudo errado, tem coisa que eu não faço certo. Querido, ele não está preocupado com isso. Toca nas vestes dele, que o que está errado ele bota no lugar. Está errado, ele bota no lugar. Graça, favor imerecido. A presença dele constrange. Quando ele a cura. E ela vai, e aí aquela mulher entra lá. Ela entra sem ser convidada. Ela sabia que ele estava lá. Quem era ele? Ela pega um vaso de alabastro com unguento. Ela pega aquele que muito valor, 300 denários. Aquilo valia quase um ano inteiro de trabalho. E ela pega aquilo, e eu vou te dizer, muitas mulheres guardavam unguento, guardavam para quebrar o vaso nas núpcias, quando fossem se casar. Talvez aquela mulher nunca fosse se casar, porque ela era uma prostituta. A Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. Mas ela pega o que ela tinha de mais valor, que para os olhos humanos aquilo seria valiosíssimo. E ela pega e ela começa ali a derramar sobre os pés de Jesus. Em outras palavras, ela está dizendo para ele, olha, eu sei quem é você, e eu quero te dar o melhor da minha vida. O que tem mais valor da minha vida eu quero te dar, porque eu te conheço. Eles estão em volta da mesa, mas muitos aqui não te conhecem. Mas eu te conheço. Por favor, mude a minha vida. Paulo vai dizer que um dia isso que é mortal se revestirá de mortalidade. Isso que é corrupto, de incorruptibilidade. Naquele dia estaremos face a face com Ele. Enquanto esse dia não chega, querida, quem é Ele para mim e para você? É de fé em fé, por graça e misericórdia, porque essa é a noite final e é a noite de conserto. É a noite de você dizer, Jesus, tenho dado muito pouco. Jesus, quero te dar coisa de mais valor. O que tem mais de valor na minha vida é minha casa, é minha própria vida. Quero te dar mais o meu tempo, quero te dar o meu ministério. Ah, Senhor, mas eu ando tão cansada, quero ficar em casa. Não, vem cá, começa a dar para Deus aquilo que Ele já colocou na tua mão, porque Ele vai te cobrar disso. Servo bom e fiel, sobre o pouco me foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Alguém disse isso aqui hoje. Sobre o pouco me foste fiel. Ela não tinha muito, era tudo o que ela tinha, mas tudo o que ela tinha foi derramado aos pés de Jesus. E o recado dele para mim e para a tua alma nessa noite é: não esqueça quem é Jesus. Ele conhece o nosso íntimo. Mas eu estava ali, eu pensei algo. E Deus falou comigo, Deus usou alguém para falar comigo. Eu pensei. Quando você pensa, a Bíblia diz que antes que os nossos ossos se formassem no ventre da que está grávida, Ele já nos conhecia. Ele conhece os nossos pensamentos. Eles não são ocultos diante dEle. O seu desejo de servir, muitas vezes você não consegue. Paulo tinha essa luta. Paulo dizia assim, miserável homem que sou. Muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, ele está perto de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele era romano. Quando um romano assassinava alguém em Roma, ele era preso com um cadáver que ele tinha assassinado nos ombros. Quando ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte, ele diz, quem me livrará do Saulo, do velho homem?
Mas só que ele tem resposta. Ele diz assim: mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, que não sirvo mais a lei do pecado, porque agora eu vivo como nova criatura, porque agora eu sou de Cristo. Querida, você vive como nova criatura, tem esperança, tem milagre, tem coisa boa para a tua vida sim. Se derrama diante dele. Talvez ela fosse muito pior do que eu e você, mas ela não olhou para a direita, ela não olhou para a esquerda. Da mesma maneira que um comentava com o outro: como é que pode? Olha lá, se ele fosse profeta mesmo, ia saber que ela era pecadora. Quem sabe aquela casa inteira estava falando dela. Ela não queria nem saber, ela queria era encostar nele, ela queria adorar ele, ela queria era louvar ele, porque ela sabia quem ele era. A pergunta é: tu sabe quem ele é? Ou você se aflige na primeira dificuldade? Ou você fraqueja na primeira angústia que vem no teu coração? Ou você já se entrega a essa depressão maligna quando ela bate na tua porta? E ele manda te dizer: eu sou o mesmo. Eu sou o Cristo que perdoa pecado, que leva a sua alma para o céu, que cura todas as tuas feridas. Porque ele sabe quem nós somos, mas às vezes nós esquecemos quem ele é. Inconstantes. É a espada de dois gumes, irmãos. Tiago vai dizer: aquele que duvida é como as ondas do mar, açoitada pelo vento, ó. Bate para um lado. Uma hora está: vamos lá, vou conseguir. A outra hora está: meu Deus, está tudo acabado. Tiago vai dizer: homem inconstante, de ânimo doble, inconstante em todos os teus caminhos. Não acha que do Senhor dessa forma alcançará alguma coisa. Em outras palavras, ele quer dizer: pare com esse negócio de ânimo doble, saiba quem ele é. Na dificuldade, na tempestade, ele está lá. Na bonança, ele está lá. No impossível, ele está lá. Na porta fechada, ele está lá, ele está no controle. Nessa prova que você vai fazer, que parece impossível, querido, ele vai estar lá com você. Aleluia! Ele está lá. Quem é ele para mim e quem é ele para você? A gente fala, a gente reclama, a gente murmura, esquece que ele está no controle de tudo. Contei aqui, Faixa, quando eu perdi meu celular? Contei aqui, não. Deus me deu uma cura. Deus me deu uma cura. Algumas curas, né? Que a gente tem experiência com Deus, você também tem. A gente não fala daquilo que a gente ouviu falar, mas daquilo que os nossos olhos viram. E Deus me deu uma cura. E eu falei: opa, vou viajar agora com a minha família e me alegrar, porque Deus me curou. E fui me alegrar. Fomos para o Beto Carreiro, Santa Catarina. Vamos nos alegrar, passear, porque Deus me deu cura. Chegou no parque, passeamos o dia todo. Assim que eu cheguei, eu perdi o celular da empresa. Um iPhone, olha que coisa chique, irmão. E eu perco. Perdi o celular da empresa, fiquei meio triste, mas passei, brinquei, esqueci aquilo. Aí fui nos achados e perdidos. Vai que um crente acha, né? Aí fui no achados e perdidos e estou na fila do achados e perdidos. Toda feliz, festejando a minha cura. Eu conheço, Deus me curou, glória a Deus, aleluia. E aí estou lá, no achados e perdidos. E aí, de repente, uma fila assim, e a moça brigando com todo mundo. Nervosa, batia a prancheta de um lado, batia a prancheta do outro. Sabe, final de parque, aquela confusão? Ela estava nervosa, a atendente. O próximo. Aí brigou com o senhor. Eu falei: moça, peraí, qual é o seu nome? Aí quando eu fiz assim, irmão, eu não tive nem tempo de eu falar com ela, nem boa noite, bom dia, nada. Ela pegou, ela fechou a mão, me deu um soco assim, por dentro do balcão. Pá! Eu do lado da minha filha. A mãe está rindo, ela estava lá. Aí o velho homem pensa o quê? Vou arrebentar ela, vou pegar essa prancheta e vou quebrar. E o homem convertido pensa o quê? Sou rodeada de uma tão grande nuvem de testemunha. Todo mundo chama a polícia, fica aí. Eu falei: calma. Não, a minha filha nervosa do meu lado, calma, Dani, tá tudo bem. Olha, eu vou fazer o boletim de ocorrência sim, pela agressão, mas tá tudo bem. Saímos, meu esposo está aqui.